Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai fazer o terceiro vídeo sobre os 10 anos das manifestações de 2013, tá? Que geraram, né, todas essas modificações para o bem e para o mal aí no Brasil nos últimos 10 anos e a gente vai continuar falando sobre isso, tá? A gente falou sobre a questão do movimento do passe livre no primeiro vídeo e também sobre a questão da influência das redes sociais nas manifestações de rua. E no segundo vídeo a gente falou um pouco sobre a questão do Jabor, né? Os vídeos dele, que inclusive eu não deixei o link lá, vou corrigir esse erro, tá? Hoje ainda. E hoje a gente vai... Sim, fizemos também uma comparação econômica, né, no último vídeo, falando sobre como era a economia do Brasil na época e como está hoje. E hoje a gente vai falar sobre mais alguns temas, tá? Por exemplo, a questão do Datena, né, que eu fiquei devendo no vídeo anterior, que é muito engraçado, vocês vão ver que é uma cena assim hilária e que representa muito ali do que foi, né, todo esse jogo de poder ali em torno da apropriação das demandas das manifestações. Vamos falar também da questão da queda do investimento de transporte no Brasil, rapidinho, tá? Sobre as máscaras do Anonymous, que também foi uma questão muito importante naquela época. Eu fiz um artigo sobre isso, tá? Para o mestrado, que eu estava fazendo mestrado naquela época, eu fiz um artigo sobre as máscaras do Anonymous, vou dar uma resumida para vocês aqui também, tá? E aí, algumas daquelas consequências, né, mais conhecidas, né, enfim, o que rolou depois nos anos seguintes, né? Então, o impeachment da Dilma, a Lava Jato, a prisão do Lula, né, a ascensão do bolsonarismo, e vamos finalizar com um texto do Slavoj Žižek, né, que é um filósofo, que é um dos grandes filósofos da atualidade, esloveno, e ele fez um artigo, tá, que está nesse livro aqui que eu já mostrei para vocês, tá, no primeiro vídeo, tá? E eu vou fazer uma análise aqui do texto do Žižek, porque ele reflete sobre vários temas que estavam ali naquele momento em voga, né? Estava acontecendo um monte de coisa no mundo, Primavera Árabe, Occupy Wall Street e as manifestações do Brasil. Ele fez um texto sobre isso, Problemas no Paraíso, tá? Eu vou fazer uma análise aqui. Se não der tempo de fazer essa reflexão sobre o texto do Žižek hoje, a gente faz mais um vídeo, não tem problema, tá? Para amanhã, falando sobre ele, mas vamos tentar fazer hoje, certo? Então, vamos direto aqui, rapidamente, só para a questão da queda do investimento em transporte. Vou deixar o link para vocês aqui, que foi feita uma reportagem essa semana, no Jornal Globo, e eles fazem a comparação, tá? E aí a gente teve, em 2013, naquele momento, havia um investimento público em transporte público, obviamente, de 8,6 bilhões de reais, e que, segundo estudiosos, já era ainda era, né, um investimento que deixava a desejar, tá? E a gente finalizou 2022 com um investimento de 4,1 bilhões, menos da metade do investimento que havia naquela época. Isso mostra que o encaminhamento que a sociedade deu para o jogo do Estado, né, foi equivocado, obviamente, né? A direita ter tomado o poder no bojo daquelas manifestações gerou queda no investimento naquilo que eram as grandes demandas das manifestações, né? Que era o transporte público, educação, saúde, né? E tudo mais, tá? Enfim, então, pessoal, esse já é um dado aqui que a galera tem que pensar aí bastante nisso, certo? Agora vamos falar da questão do Datena. Então, o que aconteceu, né? Ali no dia 14, se não me engano foi no dia 14, tá? Mas isso importa pouco porque tá ali, né? No dia 12, 13, 14, 15, foi por ali, né? De junho de 2013, tá? E o Datena, no programa que ele apresentava, que eu não lembro agora o nome aqui, acho que deixa eu ver aqui, porque tem um artigo, né, como eu falei aqui, da Silvia Viana, que é socióloga da USP, sobre isso. Então, foi no dia 13 de junho, tá? Não, isso. E aí o nome do programa do Datena era Brasil Urgente, tá?
E aí é aquele programeco, né? Aqueles programecos chupa-sangue da tarde brasileira, que ficaram famosos aí nas últimas décadas, né? Que é isso, ficar cobrindo as intervenções policiais, né? O cara cometeu um crime, a polícia vai lá e tal, e aí, enfim. E esse tipo de programa já foi radicalmente criticado aí por uma série de artistas, né? Inclusive apareceu um personagem no Tropa de Elite, né, que era uma caricatura desse tipo de coisa patética aí, que é o Datena, enfim, outras figuras do tipo. Que é isso, ficam ganhando dinheiro ali, né, enfim, transformando em espetáculo um negócio que precisa de uma reflexão mais ampla para poder ser de fato substituído por uma lógica melhor, né? Então essa gente não está nem aí para discussões mais amplas, eles estão ali querendo ganhar dinheiro, né? E ao mesmo tempo com uma verborragia moralista, imediatista, né? Como se o trabalho da polícia fosse meramente prender bandido, matar traficante, né? E como se a questão da segurança pública fosse de fato só isso, né? E aí não se avança, não se amplia, né, os horizontes da questão, porque, enfim, essa gente não está nem aí para isso, né? E o Datena é uma dessas figuras, né? O Wagner Monte também era outra figura do tipo, né? E aí, eu vou deixar o link para vocês aqui, porque tem um resumo disso que eu vou dizer aqui, tá? No seio daquele jogo das manifestações, né, o Datena decidiu fazer uma pesquisa, né? Primeiro ele começou dizendo, eu sou contra a baderna, né, protesto violento, eu tô fora, inclusive, parêntese aqui, né? Essa questão de caracterizar os manifestantes como baderneiros, vândalos, isso ficou muito evidente na época, que o objetivo era esse, da grande mídia em geral, né? No início das manifestações, inclusive tem um vídeo também, que é uma montagem, né, no YouTube, com a repetição sistemática dessas palavras, vândalo, baderneiro, vândalo, baderneiro, vândalo, vândalo, baderneiro. O Jabor, né, eu falei, comparou os manifestantes aos integrantes do PCC, né, quer dizer, bandidos, né? E só para ponderar, essa palavra baderna, né, ela tem história, né? Foi uma dançarina italiana que no Brasil, na virada do século XIX para o século XX, que gerou, porque o nome dela era Maria Baderna, né? E ela gerou, né, essa palavra passou a ficar associada a esses protestos mais veementes por conta das características dela, da maneira dela de agir, né? É uma dançarina. E aí, inclusive, a editora Conrad, né, tem uma coleção, né, que é uma coleção chamada Baderna, tá aqui, né? Vocês veem aqui, ó, na parte de trás tem também aqui, ó, certo? E essa coleção é de textos revolucionários, fala sobre movimentos revolucionários. Esse livro aqui, por exemplo, que é muito legal, tem uns textos dos situacionistas franceses, que é a galera que gerou o Maio de 68 na França, né? Então, Guy Debord, Mustafa Kayati, enfim, Raoul Vaneigem, que era um poeta, né? Enfim, toda a galera do situacionismo francês está nesse livro aqui. Então, essa questão de baderna, né? E isso remete também a esse livro que eu já falei várias vezes dele aqui também, que é também da Conrad, né? Que é o Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, do Hakim Bey, certo? E mostra, dentre outras coisas, o quanto que arte e política se misturam, né, nessas manifestações de rua, nesses movimentos mais agressivos no sentido positivo da palavra, né, de exigir modificações das coisas que estão erradas aí na sociedade, tá? E do poder público, enfim, e da própria do poder econômico também, né? Então, enfim, o Datena não está nem aí para isso aqui, né? Como diz um amigo meu lá, já anda e fala, né? Ainda vai querer que ele entenda a arte, não dá, né? Então, assim, mas ele começou a falar, ó, eu sou contra a baderna, né? Eu sou protesto violento, eu tô fora. Por quê? Porque, né, essa coisa de fechar vias públicas, qualquer coisa que fuja de um acordo explícito com o poder, para essa gente não interessa. O negócio para eles é o seguinte, ó, quer fazer protesto? Faz um protesto bacana, pacífico. Protesto pacífico, inclusive, é uma expressão meio estranha, né? Mas tudo bem. Enfim,
E aí eles querem isso, um protesto pacífico, tem que ligar antes, avisar, olha só, a gente vai para a avenida tal, lá tal hora, vai ser tantas pessoas, né, vai ser o movimento, vai ser esse. E aí é um protesto meio que do Paraguai, né? Porque, enfim, né, você tá tudo meio que ali dentro de uma previsão. E aí ele decidiu fazer uma pesquisa, né? Porque ele começou a ficar ali chateado com a galera que estava na rua, falou, ó, pô, isso aí é baderna, não gosto disso aí não, isso aí me incomoda, entendeu? Eu sou contra isso aí, entendeu? Protesto com baderna, eu tô fora. E aí ele falou, eu vou fazer uma pesquisa aqui para ver o que o povo acha. Aí fez a pesquisa e a pergunta que ele lançou foi a seguinte: você é a favor deste tipo de protesto? E quando ele fala, né, deste tipo de protesto, ele está falando que é o protesto com baderna. E aí as pessoas começaram a votar a favor do protesto, né? E foi engraçadíssimo, porque ele começou a ficar, não, mas pô, as pessoas estão aqui, ó, estranho, as pessoas não, acho que as pessoas não entenderam, né? E aí ele diz uma coisa que é hilária, que ele diz assim, ó, será que nós formulamos mal a pergunta? Quer dizer, assim, a mistura de prepotência e ingenuidade cognitiva disso é gigantesca, né? Porque, tipo assim, né? A verborragia dele ali é o seguinte, ó, a gente tem que formular a pergunta de tal forma que a resposta venha do jeito que a gente quer, né? Então, formular bem a pergunta, no caso do que ele está ponderando ali, é construir uma pergunta que gere a resposta que ele já quer de saída. Ou seja, não tem nada ali, né? Isso que ele quer é nada, né? Do ponto de vista de uma pesquisa de fato, ou enfim, de algo que possa contribuir para ampliar o conhecimento da questão. Ele não está nem aí para isso, ele quer, no fundo, ele quer o retorno de uma posição prévia já definida. E aí, não é questão que ele não formulou mal a pergunta, as pessoas realmente estavam, né, pé da vida, como ele mesmo disse lá, com o aumento das passagens, com, enfim, né, com alguns problemas aí do setor público, e votaram a favor dos protestos. E aí ele falou, bom, vamos modificar aqui, tá? Melhor aí, ele fala, agora a pergunta passa a ser, você é a favor de protesto com baderna? E aí ele diz, o comentário dele foi o seguinte, ó, porque aí fica claro, senão o cara não entende. Em outras palavras, né, só você que está aí me assistindo, você é uma besta. Se eu não especificar aqui, né, em 15 mil linhas aqui para você o que eu quero, você não vai entender, sua besta, entendeu? E quando na verdade a besta é ele, né, porque, né, tá aí, ó, ele quer uma coisa meio que pré-estabelecida. E aí o resultado foi ainda pior, né, porque a diferença foi mais que o dobro, né, das pessoas votaram sim de novo, né? Quando acabou ali o vídeo, né, tava 2.351 pessoas votando sim e 998 votando não. Aí ele não teve saída, disse o seguinte, realmente as pessoas estão realmente pé da vida, entendeu? Tira isso daí porque eu não quero mais saber disso não, porque já vi que ninguém quer, tá todo mundo realmente revoltado, entendeu? As pessoas querem mesmo protesto, entendeu? Então, enfim, agora, para além, né, da graça da coisa e ao mesmo tempo da evidenciação ali, né, de que, no fundo, o Datena e essas figuras tipo ele não estão nem aí para, né, modificações sociais, eles querem sustentar, né, um próprio lugar fixo ali, ideológico, daquilo que eles pensam que tem que ser a vida em sociedade. Mas, para além disso, isso demonstra, na verdade, né, a olhos mais espertos, as perspectivas de apropriação daquela movimentação toda, que é a mesma lógica que você vê no jogo, né, das falas do Jabor, né? Ó, isso aí é uma baderna, isso aí é péssima, coisa de bandido. De repente o cara muda porque vê, ó, aí não, a população, entendeu, tá realmente querendo fazer isso aí, então tem que rever aqui, quer dizer, né? Isso demonstra, dentre outras coisas, né, o início ali, naquele momento, da tentativa dos meios de comunicação de massa mais poderosos e, portanto, também do grande capital que os sustenta, de se apropriarem das demandas das manifestações para os seus interesses, né? Enfim,
E aí, como a gente viu, isso realmente aconteceu e tal. Vamos então, só para finalizar aqui a questão do Datena, tá? Tá aqui nesse livro, que é o mesmo livro que tem o artigo do Zizek, né? Da Silvia, da Silvia Viana, tá? Socióloga da USP. O nome do artigo justamente é Será que formulamos mal a pergunta? Né? Enfim, e aí é isso. Para além dessa questão, outras coisas aconteceram naquele momento também, que é importante dizer, tá? Por exemplo, a ascensão de uma nova forma de mídia alternativa, né? Cujo principal ator naquele processo foi o Mídia Ninja, o chamado Mídia Ninja, né? Então, esse nome Ninja, né, ele tem uma... Está aqui, né, eu escrevi um artigo na época, e, enfim, né, eles têm uma classificação lá, mas o fato é o seguinte, a diferença básica da atuação do Mídia Ninja para a mídia tradicional era a de que o Mídia Ninja ia para dentro das manifestações com uma câmera em cima de um carrinho de supermercado e ia filmando em loco ali e naquilo que se chama de tempo real, né, que na verdade é o ao vivo, né, os acontecimentos, né? Então não havia edição, né, não havia o controle de uma linha editorial, né, que fica ali em cima dizendo, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Não, acontece uma cagada ali, o cara está filmando, ele não vai travar porque, né, alguém, um superior, disse não pode, né? Então isso foi um fenômeno que é também uma certa consequência e ao mesmo tempo ali algo que estava no núcleo, né, pulsante ali dessas manifestações. E isso evidenciou também um fato tão relevante quanto, que é o de que com um celular na mão, né, e potencialmente ali, né, apto a filmar as coisas e tudo mais, isso passou a demonstrar que todo cidadão, toda pessoa que está na rua pode participar de maneira efetiva desses acontecimentos urbanos, né, registrando, né, esses acontecimentos e gerando perspectivas disso, gerando debate nas redes sociais, gerando inclusive material ali para ser comparado com outras coberturas, né? Isso também foi uma das coisas que ficou evidente ali naquelas manifestações e ao mesmo tempo isso inclusive colocou o termo e a própria função de jornalista em xeque, né? Porque existe toda uma discussão, eu sou jornalista formado, né, pela Cândido Mendes, tenho mestrado em comunicação, mas existe toda uma discussão sobre se isso realmente, se o diploma é fundamental para você ser um bom jornalista. E de fato, para você ser bom em alguma coisa, não precisa de diploma em nenhuma coisa, né? Basta você estudar, né? Eu, por exemplo, não tenho diploma em filosofia, mas eu estudei isso, né, de cabo a rabo, então eu hoje posso dizer que eu sou um conhecedor profundo da coisa sem ter o diploma. Então isso se aplica também a essa função de jornalista, porque você está ali esperto, está atento ao que está acontecendo, registra e tal, né? Você está fazendo o papel, né, de criar uma notícia, de criar, né, um registro de um acontecimento que gera, enfim, um eco ali em outras instâncias, na rede social, no YouTube, e aí isso gera conversas entre as pessoas, eventualmente até medidas, né, para que a coisa se modifique, e gera inclusive também um certo pautamento da própria grande mídia tradicional, né? Então tudo isso ficou fervilhando ali naquelas manifestações e hoje você vê vários vídeos no YouTube, né, as pessoas, violência policial, as pessoas estão ali filmando, porque isso é permitido por lei, né? Os próprios policiais hoje, na maioria esmagadora dos lugares, salvo aqueles que têm uma certa hegemonia bolsonarista, né, porque é gente que no fundo, né, diviniza a polícia de uma forma ingênua, mas a própria polícia hoje anda com uma câmera filmando o que está fazendo, e isso é uma forma de registrar o acontecimento e inibir o trabalho de policiais bandidos, policiais corruptos, violentos, autoritários, enfim, né? Então tudo isso foi uma consequência das manifestações, tá, pessoal? E aí, vamos passar para mais um ponto aqui, porque aí a gente teve então um outro acontecimento, tá?
que foi a questão das máscaras do Anonymous. Isso foi muito interessante. Eu escrevi um artigo na época sobre isso, que se chama Fawkes e os Fakes, né? O Fawkes tem a ver com Guy Fawkes, né? Que é um revolucionário inglês católico, né? Eu não lembro agora o ano, né? Tá aqui, eu anotei aqui o ano dele, tá? Vou até ver para vocês aqui. Ele foi em 1605, né? Ele participou de uma tentativa de explodir o parlamento inglês, né? O parlamento inglês era comandado pelos protestantes naquela época e ele era um católico. Ele participou de um levante católico para tentar explodir o parlamento e tomar o poder dos católicos de novo na Inglaterra. E isso, inclusive, aí ele foi capturado, né? Foi morto, enforcado, como traidor e tudo mais. E essa data, né? Qual é a data aqui? Deixa eu ver. Existe uma data, né? Que eles comemoram isso na Inglaterra, tá? Agora não tenho aqui, não sei. Depois eu vou ver a data para vocês aqui e falo. Mas o fato é o seguinte. Essa história gerou um filme, né, de 2005 chamado V de Vendetta, que aqui no Brasil foi traduzido para V de Vingança, e aí do diretor James McTeigue, né? E teve com Hugo Weaving, né? E enfim, esse filme ficou famoso na época e tal. E é isso, era um personagem que usava uma máscara, né? E esse personagem era um revolucionário que queria modificar ali uma lógica que estava sendo muito, enfim, autoritária, né, naquele momento ali na Inglaterra. Inclusive a data, né, a datação da história era 2020, né, da década de 2020. Então é o que a gente está vivendo hoje, né? E aí esse revolucionário faz isso, né? Ele tenta armar ali nos calabouços da questão, ali no subsolo da questão, explodir lá o parlamento e acabar com o poder autoritário do sujeito lá, que era uma espécie de Big Brother lá, né? Enfim, uma coisa meio mistura com o George Orwell, né? O filme é bem interessante e o fato é que ele, enfim, né? Quem quiser ver o filme vale muito a pena, né? Mas acontece mais ou menos o mesmo encaminhamento da história do Guy Fawkes, né? E ao mesmo tempo a gente tem também uma comunidade de uma rede social chamada 4chan, tá? Que é dos Estados Unidos, criada por um sujeito chamado Christopher Pohl, e ele criou essa comunidade que era chamada de rede antissocial, né? Que era justamente o 4chan. E a característica dela era o seguinte: diferentemente das redes sociais que a gente conhece hoje, né? Facebook, YouTube e tal, o 4chan pregava o anonimato, né? Então você podia ali publicar o que você quisesse de maneira anônima, né? E você não teria nenhum tipo de problema. E isso, obviamente, gera, né, questões radicalmente ambivalentes. Por quê? Porque o anonimato ele permite que você faça críticas mais veementes ao poder sem ser coibido e sem ser perseguido pelo poder econômico, pelo poder policial, pelo poder, enfim, pelo Estado e tudo mais. Mas ele também abre espaço para, enfim, manifestações nazistas, criminosas, enfim, todo tipo de, né, inclusive eles descrevem que pessoas ali compartilhavam fotos de cadáveres, né, aquela coisa bem bizarra que a gente sabe que tem quando você libera geral, né? E aí, enfim, essa rede social, o 4chan, gerou uma comunidade lá dentro chamada Anonymous, tá? E essa comunidade foi criada para poder criticar uma postagem do Tom Cruise na época, que tinha lá uma tal de cientologia, né? Que era uma ciência, aspas, lá, aspas, né? Bota aspas aí. Uma ciência que ele criou lá para poder discutir não sei o que lá, que, enfim, os caras não gostaram porque ele decidiu banir um vídeo lá do YouTube, parece, e aí eles hackearam, né, o site da tal da cientologia. E a partir daí ficou famosa essa comunidade do Anonymous, né, que foi uma comunidade criada dentro do 4chan, tá? Enfim, e aí é isso, né? A partir disso, essa máscara do filme passou a figurar, né? Passou a se conectar com essa lógica lá da comunidade do 4chan, né? E a junção das duas criou esse movimento do Anonymous, que começou a aparecer nas manifestações brasileiras, né?
as máscaras começaram a aparecer nas manifestações brasileiras e também em vídeos no YouTube. Então muita gente queria transmitir alguma ideia ali, alguma crítica, né, ao que estava rolando, ao poder da época, e fazia vídeos com essa máscara do Anonymous, né, dizendo ali até alguns com uma voz de robô e tudo mais, e isso era uma maneira de fazer essa crítica, né, sem ser ali coibido, sem ter maiores problemas, porque a gente sabe como é que funciona, né? Você começa a criticar muito poder, daqui a pouco vem alguém, né, e começa a te perseguir, começa a te atacar, porque é assim que funciona, né? Enfim, e aí, qual é a questão, né? O fato é o seguinte, essa máscara gerou dois efeitos, tá, interessantes. Primeiro, é esse que eu já falei, né? Ou seja, ela era utilizada por manifestantes para poder fazer críticas mais veementes, sem ser, enfim, né, desmascarado, né? E ser, portanto, sem ser coibido de maneira violenta. E não havia nenhuma proibição legal naquela época do uso das máscaras, e começou a se disseminar isso, né? E aí, no meio do processo, os policiais começaram a utilizar máscaras do Anonymous também para se infiltrar nas manifestações e começar a criar provas falsas contra os manifestantes. Teve caso, inclusive, de policial que entrou no grupo dos manifestantes e jogaram bombas na própria polícia para poder incriminar os manifestantes, né? E essas são as estratégias bizarras aí desse tipo de confronto, né? E, enfim, esse é um ponto. Agora, o segundo ponto, que é aquele que foi o centro aqui da discussão do meu artigo, é que isso gerou uma janela cognitiva muito interessante e que, enfim, não era uma coisa tão óbvia e evidente, era uma novidade ali isso, né? Por quê? Porque geralmente, né, uma das formas de você atacar certos movimentos revolucionários ou meramente aqueles que querem mudar alguma coisa é você rotular a pessoa a partir de um desses mecanismos midiáticos de massa, né? Você rotula a pessoa, isso é um baderneiro ali, tá falando, foi preso o baderneiro tal, pronto, acabou, né? O sujeito está rotulado, taxado e não tem mais como evitar porque isso se massifica, né? Só que a máscara do Anonymous começou a criar um problema. Por quê? Porque não havia um rosto contornável, definível e, portanto, rotulável, né, para aquelas figuras que estavam ali, né, enfim, confrontando a polícia, confrontando, né, o poder econômico e o poder, enfim, de maneira geral, o poder político também, né? Isso do ponto de vista cognitivo, estrito sensu, isso é muito interessante, porque isso gera na cabeça de quem está vendo uma interrogação, né? E aí essa pessoa, para poder entender de fato o que está acontecendo, precisa conectar ideias, porque senão ela fica sem... E aí o que eu chamo de conectar ideias? Não basta você olhar para aquela cara que está sendo rotulada, né? Porque aquela cara que está sendo rotulada é uma máscara que está também em outro ali, em outro, né? Você precisa fazer alguma coisa além de olhar para a cara para poder entender o que está acontecendo. E uma das alternativas para avançar nessa percepção é justamente escutar o que a pessoa está falando, né? Qual é a crítica que ela está fazendo, qual é o, né? Enfim, para onde que ela está apontando ali o problema, né? Obviamente que isso também abre, da mesma maneira que a questão da liberdade, isso também abre, né, para, enfim, uma generalização vazia, né? Mas isso é uma consequência que está ali nessa janela, nesse jogo, né? Então, enfim, isso é muito interessante porque isso gerou ali para as pessoas uma possibilidade cognitiva bacana, né, e difícil de filtrar, né? Porém, acabou se gerando, obviamente, como natural nesse tipo de situação, uma lei foi criada para proibir as máscaras, né? E aí, finalmente, esse ponto ali de flutuação reflexiva foi neutralizado, né? Mas ele fica como como um índice bacana dessas manifestações. Beleza, pessoal? Então a gente de repente fala mais um pouco aí sobre essa questão das máscaras do Anonymous no próximo vídeo, tá? Porque chegamos ao fim aqui do vídeo de hoje. E aí a gente finaliza falando dessas consequências, impeachment da Dilma, né, prisão do Lula rapidamente ali e tal, para poder chegar no texto do Zizek, que é o que eu quero fazer para finalizar aqui essa reflexão. Beleza?
Então é isso, pessoal. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tamo junto. Fui.